Olá, seja muito bem-vinda ao programa Vida Corrida. Aqui nós ajudamos mulheres a terem mais liberdade de tempo sem abandonar trabalho, família e vida social. Eu sou a Aline Regis, nutricionista, neurocientista, escritora, mãe do Luca, esposa do Thiago, e o tema de hoje é como finalizar aquela lista enorme de coisas que você tem para fazer. Vem comigo que até o final do vídeo essa lista vai estar finalizada. Muitas mulheres têm uma lista enorme de atividades para executar durante o dia, o que mantém elas ocupadas a maior parte do tempo. Mas será que estar ocupada é a mesma coisa que ser produtiva? E aí eu te faço essa pergunta. Será que o que mantém você ocupado o tempo todo está fazendo com que você tenha os resultados que você espera no seu dia? Muitas vezes nós enchemos a nossa lista de atividades, mas não necessariamente essas atividades trazem resultado. Não necessariamente essas atividades te levam mais próximo do teu objetivo. Então, ocupação não é a mesma coisa que produtividade. Você pode estar ocupada e não ser produtiva. Você pode estar ocupada e no final do dia não ter produzido nada. Mas por que é tão importante eu ser produtiva? Para que eu desempenhe bem as minhas atividades, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais. Seja ela como esposa, como filha, como mãe, como amiga, como funcionária, como patroa. Eu preciso desempenhar bem as minhas funções para que eu tenha consciência tranquila de que eu dei o meu melhor, que eu fiz a minha parte, mesmo que o reconhecimento não venha. É importante que eu fique tranquila de que eu desempenhei o meu papel, que eu fiz o meu melhor com as atividades que eu elenquei para que eu possa fazer. Mas será que ter uma lista cheia de atividades feitas todas pela metade é melhor do que ter uma lista mais enxuta com atividades que eu consiga chegar até o final? Será que a dificuldade não está em executar bem essa lista de tarefas? Você tem colocado nessa lista atividades que realmente são factíveis, são possíveis, são reais de serem executadas durante um dia? Ou você simplesmente está enchendo a tua lista de atividades sem nenhum critério? Se alguém te pede para fazer algo, você coloca nessa lista. Alguém te pede para fazer uma nova atividade e você inclui nessa lista. E no final do dia essa lista está enorme com atividades que não são da sua responsabilidade, mas porque alguém colocou para você e você assumiu essa responsabilidade como sua. E isso está fazendo sua lista inchar, isso está fazendo sua lista crescer. E no final do dia você acaba esgotada, sem conseguir concluir metade dessas tarefas, porque simplesmente você encheu, lotou essa lista com atividades que não eram suas, porque você não soube dizer não. E por que é tão difícil dizer não? Porque nós temos medo da crítica do outro, de não ser querida. Temos medo do outro não gostar de nós. Então nós dizemos sim para tudo e para todos, porque nós temos medo de que eles deixem de gostar de nós. Já pensou sua sogra te pedindo um favor, te pedindo que você faça algo e você simplesmente diz um não? Você está preparada para dar um não para sua sogra? Você está preparada para arcar com as consequências desse não? Então, muitas vezes nós dizemos sim para tudo e para todos, para uma vizinha que pede para a gente cuidar do cachorro dela, para um amigo que pede para a gente passar no supermercado e comprar algo, para a sua sogra que te pediu para você marcar um médico, porque simplesmente nós não queremos dizer não. Nós não queremos nos indispor com essa pessoa com medo de que ela deixe de gostar de nós. Mas eu te digo uma coisa, quando a gente diz não para alguém, a gente está dizendo sim para nós mesmos. Você está simplesmente dizendo, a minha tarefa, as minhas atividades são mais importantes do que a atividade do outro. Porque os meus compromissos, eles são muito bem organizados, muito bem agendados e têm um propósito. E a partir do momento que eu deixo de fazer algo para mim e começo a fazer algo pelo outro, eu estou dizendo que esse outro é mais importante do que eu. Entenda que eu não estou pedindo para você dar não para todas as pessoas, nem deixar de fazer as atividades que as outras pessoas te pedem. Mas existe um limite para isso. Você não pode simplesmente inflar, encher a tua lista de atividades simplesmente por medo de não ser bem aceita, por medo de dar essa negação. Então você tem que analisar, será que eu tenho condições realmente de executar essa tarefa?
Será que dizer para minha sogra que eu posso passar para buscar ela lá no shopping, mesmo sem eu poder, é porque isso não vai atrapalhar realmente o teu dia, os teus compromissos e as tuas atividades porque você não conseguiu dizer um não? Isso é um tema para um próximo vídeo. Como dizer não. Mas aí eu deixo para os próximos capítulos. Para que você consiga organizar melhor o seu tempo, a chave é ter em mente quais são as tarefas e atividades que são essenciais a serem executadas no seu dia, para que você consiga cumprir com excelência. Não adianta você colocar muitas atividades e fazê-las pela metade ou meia boca. O ideal é você fazer atividades que realmente tenham um propósito, um objetivo e que vai levar você adiante. Por exemplo, se eu tenho uma reunião de trabalho, isso é uma atividade bastante importante. Então, eu coloco ela, uma reunião de trabalho. Coloco essa reunião de trabalho dentro da minha lista de atividades com data, horário, local e eu vou executar essa reunião sem ficar me preocupando e pensando nas outras atividades da minha lista. Isso é que é o mais difícil de quem faz uma lista de tarefas. É o anseio, a vontade de dar o check e de executar todas as tarefas sem executar cada uma, se dedicando ao máximo. A partir do momento que você está dentro de uma atividade, dentro de uma tarefa, todas as outras são desnecessárias, porque o mais importante é que você execute aquela. A atividade mais importante é aquela que você executa naquele momento. O cliente mais importante é aquele que está na sua frente naquele momento. Não é o próximo que você vai atender. O próximo vai ser importante quando você estiver com ele. Então, pensa nisso. A atividade mais importante do teu dia é aquela que você está executando naquele momento. É aquela que você está cara a cara, é aquela que você tem que desempenhar ao teu máximo. E não ficar se preocupando com as outras atividades que você tem que executar. Existem várias maneiras de fazer isso. E uma delas é elaborar uma lista de atividades, separando por prioridades. Quais são as atividades que são importantes, quais são as atividades que são urgentes e quais são as atividades que são circunstanciais. A partir do momento que você consegue separar as suas atividades em bloco, você consegue priorizar o que fazer primeiro. As atividades urgentes são aquelas que precisam serem executadas naquele momento. É como se fosse um fogo que está surgindo dentro da tua casa. Nada mais é importante do que apagar esse fogo. Então, as atividades urgentes são aquelas que você precisa executar dentro daquela hora, porque aquilo apareceu como prioridade. São as atividades que são chamadas de apagar incêndio. Preciso fazer isso agora. Acabou o gás na sua casa, você está fazendo o almoço. O que é mais importante? Você olhar um e-mail, você mandar uma mensagem ou você pedir o gás para poder terminar o almoço? É você pedir o gás para poder terminar o almoço. Então, as atividades urgentes são aquelas que merecem a nossa atenção naquele exato momento. As atividades mais importantes são aquelas que te levam ao próximo nível, te aproximam do teu propósito, que tem um objetivo claro e específico. Então, as atividades importantes são, por exemplo, uma reunião de trabalho com um fornecedor onde você vai fechar uma parceria, você vai fechar um negócio e aquilo vai alavancar os teus resultados naquele mês, os teus resultados profissionais. Isso é uma atividade importante, é a atividade que tem um propósito estabelecido que te aproxima do teu objetivo final, do teu objetivo mais claro, maior. E a atividade circunstancial é aquela que se você adiar para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, não vai fazer tanta diferença. Então, por exemplo, eu preciso comprar um livro porque eu estou a fim de ler esse livro. É uma atividade que eu posso fazer hoje, posso fazer amanhã, posso fazer depois de amanhã. Comprar esse livro é importante? É importante, mas se eu passar de hoje para amanhã, isso não vai ter tanta importância. Então, isso é uma atividade circunstancial. E a partir do momento que eu elenco quais são as atividades e agrupo em circunstanciais, urgentes e importantes, eu consigo destinar o tempo certo para cada grupo de atividades. E aí, muitas vezes, nós vemos pessoas altamente ocupadas, altamente atarefadas, destinando a maior parte do tempo para as atividades urgentes. Só apagando fogo, passa o dia apagando fogo e no final do dia ela não conseguiu dar um passo em relação ao seu objetivo mais importante, fazer uma atividade que realmente seja importante
para a tua profissão ou para a tua vida como um todo. Fazendo isso, eu tenho certeza que você terá executado melhor suas funções, ficará mais realizada porque você vai ter sido muito mais produtiva, vai ter alcançado mais objetivos, vai ter cumprido mais tarefas e vai acabar o dia muito feliz e plena porque você conseguiu alcançar os seus objetivos e finalizar a sua lista de atividades. E para exemplificar, eu vou utilizar o exemplo de uma mentoranda minha, que eu vou chamar de Melinda. Para que eu não consiga expô-la, eu vou utilizar o nome fictício, tá? A Melinda, ela começa o dia pegando a agenda dela, colocando no dia que ela está atualmente na agenda, por exemplo, dia 6 de janeiro. E ela começa a colocar tudo que ela tem para fazer no dia. Deixar o filho no colégio, passar no supermercado comprar carne, marcar reunião com o meu cliente, marcar uma consulta com o cardiologista, pegar o meu marido no trabalho. Ela começa a elencar as atividades. Só que o que acontece? Ela sai dali com aquela lista de atividades e no meio do dia ela vai lembrando de algo que ela precisa fazer até o final da semana e vai incluindo nessa lista de atividades. Então, por exemplo, eu preciso passar na lavanderia para pegar a roupa que eu vou precisar no fim de semana para ir para o casamento. Só que em vez dela colocar aquela atividade em outro dia da semana, ela acaba inflando a agenda do dia dela com atividades que não precisam necessariamente ser executadas naquele dia. E é o que a Melinda me relata. Aline, no final do dia eu consegui cumprir 30% da minha lista e eu acabo o dia, além de cansada, frustrada, porque eu odeio não botar o check do lado da minha atividade. E aí, o que eu conversei com a Melina? E se nós diminuíssemos essa lista pela metade para que você ficasse feliz em dar o check nas atividades? Mas as atividades vão parecendo e eu preciso colocá-las no papel para tirar ela da cabeça, para tirar ela da minha mente, porque senão eu vou esquecer. E eu acabo no final do dia frustrada por ver a minha lista só com 30% de concluída. O que eu sugeri para a Melinda? Cria uma segunda lista. Você mantém a tua lista inicial, que são das atividades realmente prioritárias para o seu dia, e faz uma segunda lista à parte das atividades secundárias, que não são prioridades para o teu dia, mas que devem ser executadas. Assim ela sabe qual é o norte, ela prioriza o que precisa ser priorizado e no final do dia a chance dela ter concluído é muito maior. E o que é que ela faz então com essa segunda lista? Ela perguntou, mas a segunda lista, eu faço o quê? Eu guardo? Não. Ela no final do dia, ela vai dar o check nas atividades que ela executou, que provavelmente vão ser próximas dos 100%. No outro dia, ela recupera a segunda lista e analisa o que dessa lista eu vou colocar na minha lista de hoje. E aí ela refaz a lista dela do dia e inclui a atividade que ela acredita que pode ser executada naquele dia. Assim, a lista dela se torna mais realista, assim ela cumpre uma pequena vitória no dia dela, porque no final do dia ela consegue dar o check nas atividades e ela acaba o dia muito mais motivada em realizar as atividades, porque as atividades foram factíveis de serem feitas. E assim ela consegue essa pequena vitória e se motiva na jornada de executar essa lista de atividades. Espero que você tenha gostado. Obrigada por ter me assistido até aqui e me acompanha para assistir mais vídeos como esse. Até logo!